Olá pessoal, você já se perguntou o que é uma licença ambiental prévia? Algo que muitas vezes é muito trivial para quem atua dentro do licenciamento ambiental, às vezes parece não ser tão trivial assim para quem está começando na área e até mesmo para alguns profissionais que já atuam há algum tempo. Mas é fundamental a gente entender o que de fato é uma licença ambiental prévia. E para a gente entender muito bem o que é uma licença ambiental prévia, ou uma LAP, para alguns estados, alguns conhecem como LAP, ou uma LP em alguns outros estados que também chamam de LP, a licença prévia, ou seja, não usam a terminologia ambiental ali no meio do caminho. Mas as duas querem dizer a mesma coisa, seja uma LAP ou uma LP, ou uma licença ambiental prévia ou uma licença prévia, elas têm a mesma finalidade. E para a gente entender o que é uma licença prévia, a gente precisa primeiro entender o que é uma licença ambiental. A definição de licença ambiental está prevista claramente lá na resolução CONAMA número 237 de 1997. E na prática, uma licença ambiental nada mais é do que uma autorização, né? Uma autorização, um ato do poder público autorizando alguma coisa. Em termos gerais, é isso que quer dizer uma licença. Assim como você tem uma licença para dirigir, assim como você tem um outro tipo de licença, a licença ambiental é a mesma coisa, mas ela é separada em três tipos de licença. Em três tipos de licença, onde a gente vai ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Nesse vídeo de hoje nós vamos nos concentrar exclusivamente sobre a licença prévia. Nós vamos falar não somente sobre a definição dela, mas para que ela serve, o que é importante a gente saber e o que normalmente se apresenta dentro de uma licença prévia. E quando a gente olha lá no inciso 2º do artigo 1º da resolução CONAMA 237 de 97, nós encontramos lá a definição de licença ambiental. Então olha que interessante, eu vou ler com vocês a íntegra e vou colocar também aqui na tela para vocês. Licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então a gente pode resumir o conceito de licença ambiental, né? A gente consegue, a partir dessa definição, resumir ele, ou seja, é um ato administrativo, né? É uma autorização onde ali vão estar estabelecidos as formas de controle, ou seja, as formas de mitigação de impactos ambientais para as fases do empreendimento, ou seja, para a fase prévia, que é o que a gente vai falar, da licença prévia, para a fase de instalação, ampliação ou para a fase de operação. Ah, professor, mas afinal, qual que é a definição também prevista na resolução CONAMA 237 para a licença ambiental prévia? A definição da licença ambiental prévia a gente vai encontrar lá no artigo 8º já. Então lá no artigo 8º da resolução CONAMA 237 de 97, no inciso 1º, nós encontramos a definição para a licença prévia. E ele fala mais ou menos o seguinte assim: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases da sua implementação. Basicamente, a licença prévia é uma licença de viabilidade locacional. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em viabilidade locacional para um determinado empreendimento, é como se o órgão ambiental fizesse o seguinte: a partir das informações que ele recebe, a partir das informações que estão ali previstas no estudo ambiental, onde o estudo ambiental vai ter todo um diagnóstico do meio ambiente, um diagnóstico do meio físico, do meio biótico, onde ele vai ter também toda a descrição do empreendimento, e a partir dessa soma, né, ou seja, das características ambientais, das características do empreendimento, nascem ali os aspectos ambientais, que a partir dos aspectos ambientais eles vão potencialmente causar impactos ambientais, e esses impactos ambientais precisam ser mitigados através de medidas mitigadoras ou medidas de monitoramento e controle ambiental.
E a partir dessas informações é que nasce ali, então, a viabilidade locacional do empreendimento. Ou seja, a partir do estudo ambiental, onde foi feita uma avaliação de impactos ambientais e propostas medidas mitigadoras, o órgão ambiental expede um ato, onde nesse ato ele vai atestar a viabilidade locacional, ou seja, aquele imóvel em que se pretende colocar um empreendimento, edificar um empreendimento, iniciar um empreendimento, naquele imóvel é possível iniciar e fazer a obra daquele determinado empreendimento. Mas veja um grande detalhe, a licença prévia, ela diz que é possível, é uma viabilidade, ou seja, é viável em termos ambientais que aquele empreendimento prospere, é viável em termos ambientais que aquele empreendimento prospere naquele local, naquele imóvel. É isso que é uma viabilidade locacional. É essa que é a função principal de uma licença prévia. E aí muitos de vocês vão me perguntar, professor, mas o que a licença prévia deixa fazer? A licença prévia, na prática, ela não deixa fazer nada no local. Mas ela é um instrumento muito importante, porque ela dando essa viabilidade ao empreendimento naquele local, ela permite com que o empreendedor possa evoluir em outros projetos. Ela permite com que o empreendedor possa evoluir na contratação de projetos estruturais, na contratação de projetos elétricos, na contratação de outros projetos que vão ser necessários para o desenvolvimento do empreendimento. Ela viabiliza, inclusive, com que o empreendedor agora busque recursos financeiros, muitas vezes, para financiar a sua obra. Então ela tem uma finalidade muito importante. E do ponto de vista ambiental, a licença prévia é como se ela outorgasse ao consultor ambiental o direito de se elaborar os programas ambientais a nível executivo. Porque lá no começo, na instrução do processo de licenciamento ambiental, onde nós pedimos ao órgão ambiental a licença prévia, nós apresentamos um estudo. Naquele estudo foram propostas medidas de mitigação dos impactos ambientais que foram identificados. Essas medidas mitigadoras, elas vão passar pelo crivo do órgão ambiental, que ao concordar com elas, vai estabelecê-las na forma de condicionante ambiental dentro da licença prévia. Então você vai poder ter lá, por exemplo, o estabelecimento de uma medida mitigadora em relação ao aspecto ambiental, geração de efluentes. O impacto pode ser a poluição, a medida mitigadora vai ser a implantação de uma estação de tratamento de efluentes. Então lá na licença vai vir estabelecido que deve ser apresentado o projeto executivo da estação de tratamento de efluentes. Vai estar lá na licença prévia dizendo que deve ser apresentado o programa de monitoramento desse efluente tratado. Então veja a importância que é uma licença prévia, porque ela diz que pode fazer, dá essa viabilidade, mas diz o seguinte, calma, não é o momento ainda. Agora eu preciso entender melhor o que de fato vai ser empreendido e eu preciso entender melhor, eu estou fazendo aqui o papel do órgão ambiental falando, mas eu preciso entender melhor como que você vai fazer para mitigar os impactos ambientais que você identificou. Porque no estudo ambiental a gente identifica, a gente propõe algumas medidas mitigadoras, mas nós não detalhamos. Então pode estar lá, de repente, escrito no estudo ambiental que será feito a umectação de vias para reduzir a questão da poeira, etc. e tal. Agora, nessa fase você não apresenta ainda qual que é a periodicidade, que horas do dia que o caminhão vai passar, vai ser por caminhão, não vai ser por caminhão, vai ser um sistema de aspersor, não sei, Essa não é a hora ainda da gente estabelecer isso, ou seja, quando a gente pede a licença prévia, ainda não é o momento da gente trazer muitos detalhes, porque primeiro a gente precisa entender se pode, se é viável, se o órgão ambiental entende como viável aquele empreendimento. Lógico, fazendo um parênteses, a gente sempre dá entrada num estudo ambiental meio que já sabendo se ele é viável ou não, porque afinal de contas é uma premissa básica a gente olhar os aspectos da legislação. Então, aquilo que vai impedir muitas vezes o nosso empreendimento de prosperar, de evoluir da maneira como o empreendedor pensa, é muitas vezes amparado pela legislação ambiental. Precisa estar ali a legislação ambiental trazendo algum aspecto que restringe a possibilidade de ocupação daquele imóvel ou restringe a possibilidade de desenvolvimento de um determinado projeto naquela localidade. Mas basicamente, a licença ambiental prévia ela tem essa finalidade de trazer uma viabilidade
locacional para um determinado empreendimento em um determinado local. E por que muitas vezes é importante a gente saber a finalidade de uma licença prévia, mesmo que você já tenha experiência na área do licenciamento ambiental? Porque muitas vezes a finalidade da licença prévia acaba sendo desvirtuada na metade do caminho. E o que eu quero dizer com isso? Eu já cansei de pegar processos de licenciamento ambiental onde começaram ali, no meio da análise, a nascerem exigências que não são competência da licença prévia. São competências de uma licença de instalação, são detalhamentos previstos numa licença de instalação. Então, saber a finalidade pode sim impedir com que você tenha processos de licenciamento muito morosos, porque a partir do momento que você traz isso, deixa seu estudo ambiental mais eficiente em termos de esclarecer a finalidade do licenciamento ambiental prévio, você, de alguma maneira, acaba minimizando as chances e os riscos do órgão ambiental lhe solicitar documentos e informações que não são dessa fase de competência. E por isso que é importante você entender muito bem a finalidade de uma licença prévia, mesmo que você já tenha experiência na área, para que você possa deixar o seu processo de licenciamento ambiental muito mais eficiente. E se ele estiver mais eficiente, naturalmente, a licença ambiental sairá com muito mais celeridade, sairá com muito mais agilidade e com muito mais segurança. Muito mais segurança para você e para o empreendedor que você estiver atuando. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um joinha ali, dê um like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a disparar muito mais esse conteúdo para que ele chegue em pessoas que precisam receber essa informação. Afinal de contas, o conhecimento sobre a legislação ambiental e o conhecimento sobre o direito ambiental e o licenciamento ambiental não é algo que a gente vê aos montes por aí. Então é fundamental você apoiar o canal aqui para que você consiga também indiretamente apoiar outros profissionais.